Beleza. Então, olha só, perímetro e área. As primeiras unidades para medida de área estavam associadas à agricultura. Foi onde começou essa necessidade de medir a área dos terrenos. A quantidade de terra que poderia ser arada em um dia com a ajuda de uma junta de bois era chamada de acre. E é bem provável que medidas assim gerassem confusão. Se o terreno não terminava aqui, não, eu acho que era um Scheffel adiante. Em alemão, um Scheffel representava um volume de sementes, e a quantidade de terra que podia ser plantada com esse volume ficou conhecida como Scheffel de terra. O sistema métrico francês foi criado em 1670 na cidade de Lyon por Gabriel Malton, matemático e vigário da igreja de Saint-Paul. O vigário criou uma medida de comprimento baseada no arco de 1 minuto de longitude da circunferência da Terra. O adjetivo métrico vem do termo grego metron, que significa medida. Tal sistema é decimal, ou seja, organizado de 10 em 10, e toma por base o metro como medida de comprimento. A partir dele, medidas de área e de volume são também definidas. Pensa, queridos, enquanto um trabalhador media pelo acre, o outro media pela capacidade de quanta semente ele conseguia plantar. Então, dava muita discussão, certo? E as medidas de área, elas também começaram aquela situação lá no Egito de que o rio Nilo transbordava das suas margens, e isso deixava o terreno muito fértil. Então, quando o rio Nilo voltava para sua margem normal, aquele terreno que tinha sido alagado ficava muito fértil, e era ali que eles faziam as plantações. Então, vamos dizer que eles fossem lá e colocassem as cercas, né, de pedra, fizessem as marcações de qual era o terreno de cada um, plantavam, beleza. Só que na próxima cheia do rio Nilo, vocês sabem que a água tem muita força, né, gente? A água vinha, derrubava todas aquelas cercas, derrubava todas aquelas marcações e perdia-se tudo. Quando o rio voltava de novo para sua margem normal e eles iam lá para plantar, não tinha mais muro, não tinha mais cerca, não tinha mais nada. E foi com isso, para essas marcações de terra, que se teve esse estudo de área. Também as frações foram criadas para resolver esse problema das terras na volta do Nilo também. Porque o que acontecia? Nem todos tinham um terreno inteiro, digamos. Às vezes era um terreno e uma metade, um terreno e um terço, um terreno e um quarto. Aí entraram as frações também. Então, olha só, perímetro e área, tá? São as duas medidas que nós vamos começar relembrando. Queridos, perímetro, área e volume. Eu sei que o quinto ano também dá uma estudadinha em volume, tá? Então, é relembrar. Isso aqui não é conhecimento novo para vocês. Isso aqui é relembrar. Silmara está participando de um projeto na escola sobre o desenvolvimento das plantas e sua relação com a quantidade de terra plantada. Ficou a cargo dela escolher o local para plantar o legume a ser estudado, cenoura. Para comparar as produções, ela pensou em plantar um canteiro retangular de 3 metros por 5 metros e um quadrado de 4 metros por 4 metros. Entretanto, para calcular a quantidade de sementes, surgiu um problema. Qual espaço é o maior? O canteiro de 3 por 5 ou o canteiro de 4 por 4? Os próximos exemplos vão nos mostrar as tentativas de Silmara para chegar a uma resposta. Ela quer saber se esse canteiro é maior ou se esse é o maior. Em qual dos dois ela precisa colocar mais sementes, ok? Exemplo 1. Para tentar resolver o problema, Silmara mediu o contorno de cada canteiro, né? 3 por 5. Ao medir o contorno do canteiro retangular, ela obteve 3 mais 5 mais 3 mais 5, 16 metros. O que ela está fazendo aqui, gente? Quando ela somou 3 mais 5 mais 3 mais 5. Ela somou os lados, o contorno. Então, ela fez que medida aqui? Perímetro. Quando ela tem esse aqui, que é 4 por 4, ao medir o contorno desse canteiro, ela somou 4 mais 4 mais 4 mais 4, que também deu 16. Então, o perímetro dos dois canteiros é igual. E agora? A medida do contorno dos canteiros é a mesma.
ela vai continuar sem saber qual canteiro é o maior. O problema é que ela decidiu medir o perímetro dos canteiros. Essa não foi uma boa opção, pois o perímetro dá apenas a medida do contorno e não da superfície do canteiro. Ou seja, ela não mediu o lugar onde ela ia, de fato, jogar as sementinhas, porque ela não vai jogar a sementinha aqui no contorno, na linha branca, né? Ela vai colocar a sementinha no meio do canteiro, onde é o cálculo da área, superfície. A medida do contorno de uma figura plana é chamada de perímetro. Se a figura puder ser representada por um polígono, como no caso dos canteiros, o perímetro será encontrado somando-se o comprimento dos seus lados. Você sabia que a palavra perímetro deriva das palavras gregas peri, que significa ao redor, e metro, que significa medida? Associamos o perímetro ao contorno de uma variedade de regiões e objetos, como o comprimento de uma cerca ao redor de uma porção de terra, e a medida da moldura dos porta-retratos, a gente também acaba chamando de perímetro. Já que o cálculo do perímetro parece não ter sido uma boa opção, como Silmara poderia resolver o problema? Vejamos então aqui no exemplo a seguir. Silmara resolveu pesquisar um pouco mais sobre o assunto e se deu conta de que precisava descobrir uma forma de medir a superfície de cada canteiro. Decidiu, assim, fazer um esquema do problema. Ela desenhou aqui no quadro os 2 canteiros que ela tinha feito lá na Terra. Como preciso calcular a medida da superfície do canteiro, vou tomar por base um quadrado de lado de 1 metro. Ó, ela fez um quadradinho que tinha 1 metro de cada lado, certo? E ela, então, dividiu cada canteiro em quadrados de 1 metro por 1. Como ela tinha feito o canteiro dela com 3 metros nesse sentido e 5 nesse, então ela conseguiu colocar 3 quadradinhos aqui, 5 quadradinhos aqui, preencheu o restante com quadradinhos. Fez o mesmo aqui no quadradinho amarelo, certo? Ó, colocou quadradinhos, 4 nesse sentido, 4 nesse, preencheu o restante. Desse modo, Silmara pôde comparar a superfície dos canteiros, contando quantos quadrados de lado de 1 metro havia em cada um deles. Fazendo isso, descobriu que o canteiro retangular tinha 15 quadrados, o laranja, e o canteiro quadrado, 16 quadradinhos. Então, quer dizer que o canteiro quadrado é o maior deles? Sim. Usando como unidade de medida o quadrado de lado de 1 metro, a área de cada canteiro será o número de quadrados contidos nele. Então, olha só, quando ela encheu de quadradinhos, ela descobriu que tem 15 quadradinhos. Mas se ela simplesmente tivesse multiplicado a largura pelo comprimento, 3 vezes 5, 15. Largura pelo comprimento, 4 vezes 4, 16. A medida da superfície delimitada por uma figura plana é chamada de área. Ela é medida pelo número de quadrados de lado, uma unidade, que podem ser arranjados para cobrir completamente a figura sem faltar ou sobrar algum espaço. Posso usar outra figura como unidade de medida de área? Sim, mas o canteiro retangular continuará sendo o menor. Vejamos outra possibilidade. Se usarmos um triângulo como unidade de medida, os 2 canteiros ficarão divididos como aparece ao lado. 30 triângulozinhos, 32 triângulozinhos. Assim, a área do canteiro retangular é de 30 triângulos, a área do canteiro quadrado de 32. Não importa a unidade de medida, o canteiro quadrado continuará sendo o maior. Observe a comparação entre as 2 unidades de medida. As unidades são diferentes, mas os canteiros permanecem iguais. Aqui usamos o triângulo e o quadrado como unidades para medir a área dos canteiros. No entanto, poderíamos ter usado outro polígono qualquer. Nesse caso, a área de cada canteiro seria dada pelo número de polígonos que cabe em cada um, sem faltar nem sobrar.